Fala pessoal, Rian aqui e vamos começar nesse vídeo mais uma série no canal Data Review, a série de Fundamentos de Aprendizado de Máquina. E como nas outras séries, a gente vai começar essa série com uma motivação, explicando o que é de uma forma mais geral, explicando por que é importante a gente estudar essa área do conhecimento. Então vamos ao vídeo. A primeira coisa é que aprendizado de máquina e aprendizagem de máquina são dois termos basicamente utilizados de forma intercambiável. Eu nunca consegui encontrar nada que dissesse qual é o certo, aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina. Já pesquisei bastante sobre isso. O termo mais utilizado no português brasileiro é o aprendizado de máquina. É por isso que é o que dá o nome à nossa série. Mas a aprendizagem de máquina também é utilizado, principalmente em português de Portugal. Mas os dois acabam sendo utilizados tanto cá quanto lá. Então, só para vocês saberem que os dois termos são utilizados de maneira substituível. Além disso, o Machine Learning, né, que é onde você vai mais encontrar, que é no inglês, e é um termo bastante comum, bem mais utilizado, né, no mundo todo, e é um termo que normalmente a gente vai acabar utilizando aqui para falar do aprendizado de máquina. O que é o aprendizado de máquina? A gente tem duas definições básicas aí. O primeiro é o seguinte: o aprendizado de máquina é um conjunto de técnicas e algoritmos capazes de aprender da experiência adquirida, da realização de uma tarefa e mensurada por algum tipo de métrica. Então, olha só, o aprendizado de máquina é um conjunto de técnicas e algoritmos. O aprendizado de máquina ele não se resume apenas aos algoritmos de aprendizagem de máquina, não se resume apenas aos modelos treinados de aprendizado de máquina. Ele envolve outras técnicas, a gente vai conversar sobre essas técnicas ao longo da série, mas é importante a gente entender que existe um conjunto de técnicas e algoritmos também que vão acompanhar todo esse conjunto que define o aprendizado de máquina. E o que ele faz? Ele aprende com a experiência a partir de uma tarefa, a realização de uma tarefa. Então você tem uma experiência. Essa experiência é adquirida a partir da realização de uma tarefa. E essa experiência adquirida a partir de uma tarefa vai gerar um resultado. Esse resultado é medido através de uma métrica. Então, uma métrica para mensurar esses resultados. A partir dessa métrica, ele vai melhorar essa experiência e vai tornar a realizar essa tarefa novamente. E assim ele vai melhorando. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele vai aprendendo. E é por isso que a gente também pode dizer que o aprendizado de máquina é a forma com que programas de computador aprendam a realizar uma tarefa sem ter sido explicitamente programado para tal. O que significa isso? Significa que o ser humano não precisou desenhar todo o comportamento desse programa para que ele pudesse realizá-lo. Você precisa definir ali os aspectos matemáticos fundamentais para ele encontrar a melhor forma de realizar aquela tarefa. Ele vai medir essa experiência a partir da tarefa, ele vai mensurar a sua experiência e a partir dali ele vai melhorando nessa atividade. E essa melhoria a gente considera que é um aprendizado. Então essa segunda definição aqui lança foco justamente a essa automatização do aprendizado da tarefa. E em que contexto o aprendizado de máquina ele surge, né? É importante a gente considerar que o aprendizado de máquina ele é um conceito interdisciplinar, é uma área de estudo interdisciplinar. Então, na verdade, ele começa a ser estudado ali em meados do século XX, ali na década de 40, década de 50. É um campo que acabou sendo desenvolvido a partir de estudos na área da matemática, na área da estatística, da própria computação também. E aí você teve alguns estudos ali pioneiros que acabaram determinando as bases teóricas para os estudos de aprendizado de máquina. Que estudos são esses teóricos? Estudos na área de otimização, teoria de jogos. Então são áreas da matemática, da estatística e da própria computação que vão fundamentando o aprendizado de máquina. É bom a gente ter esse entendimento desse contexto de aprendizado de máquina, porque ele não surgiu agora com inteligência artificial, com visão computacional, com modelos generativos. Ele começa lá atrás com esses estudos teóricos, então diversos conceitos que vão ali fundamentando teoricamente os estudos e a busca de soluções automatizadas de problemas teóricos. E além disso, algoritmos que foram pioneiros, né, nesse estudo são alguns dos mais conhecidos. Existem outros, claro, mas o Perceptron, que vai dar origem lá às redes neurais que nós vamos estudar aqui nessa série, também na série de aprendizado profundo, além da regressão linear. A regressão linear, na verdade, ela é estudada há muito mais tempo por estatísticos, desde o século XIX, na verdade, e aqui ele acaba ganhando esse contorno de aprendizado de máquina porque ele passa a ser uma atividade desenvolvida de forma automatizada, de forma programável. E aí uma coisa muito importante em qualquer estudo é a gente enquadrar a matéria que a gente está estudando. Então o que a gente está vendo aqui é o aprendizado
aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, mas o aprendizado de máquina ele se enquadra num conceito muito mais amplo, que é o conceito de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, de maneira muito simples, é a forma com que você encontra de fazer com que computadores, por meio da programação, mimetizem algum tipo de comportamento humano. Então, a gente vai ter a visão, a gente vai ter a fala, a gente vai ter a própria compreensão da fala, né, dos conceitos, da audição, o aprendizado de máquina, que é exatamente isso que a gente vai falar nessa série de vídeos, que é ele incorporar de forma automatizada a experiência em tarefas específicas. O aprendizado de máquina é muito melhor caracterizado quando a gente compreende a inteligência artificial sendo aplicado a conceitos de negócio, problemas de negócios específicos. Tá? Essa é uma forma mais simples da gente conseguir diferenciar o aprendizado de máquina da inteligência artificial. Então, ela é uma sub-área da área da inteligência artificial. Dentro do aprendizado de máquina, a gente tem modelos, por exemplo, como as redes neurais, que a gente estuda lá na série de aprendizado profundo. E dentro dos tipos de redes neurais, a gente vai ter as redes neurais profundas. Dentre as atividades possíveis que uma rede profunda pode realizar, a gente tem os modelos generativos. E dentre esses, como foi falado, existem os modelos grandes de linguagem. Então, eles são generativos, mas são generativos de linguagem. E uma característica primordial aí é que eles são muito grandes. Então, é basicamente como o aprendizado de máquina se enquadra em todo esse conceito, em todo esse conhecimento. Lembrando que, a depender de quando você está vendo esse vídeo, a gente pode ter a série de inteligência artificial, a série de aprendizado de máquina, que é essa que você está vendo aqui e vai ver nos próximos vídeos, de aprendizado profundo e as LLMs, que já tem série aqui no canal. Então, muito importante se inscrever para acompanhar todas essas séries. E por que o aprendizado de máquina ele acabou se popularizando tanto? Uma coisa que é inescapável foi o crescimento exponencial da disponibilidade de dados, né, que ocorreu nos últimos 20 anos, principalmente, né, e o aumento da capacidade computacional também. Então, você tem uma grande disponibilidade de dados, esses dados têm uma diversidade muito grande, esses dados se movimentam de maneira muito rápida, são gerados de maneira muito rápida, tudo isso acompanhado por uma alta capacidade de processamento, armazenamento e transmissão. Então, esses dois aspectos aumentaram a capacidade de estudo, de pesquisa, de investigação nas áreas de aprendizado de máquina e, de maneira geral, na área de inteligência artificial. Além disso, um aspecto muito importante nessa popularização do aprendizado de máquina como área de estudo foram os modelos comerciais que deram muito certo, e deram muito certo já desde cedo. Um deles, por exemplo, é o filtro de spam. Então, esse aqui é um velho conhecido, né? O e-mail já é utilizado há muito tempo, muito mais do que 20 anos, mas você tinha muitos problemas com spam. E diferenciar, né, que e-mails são spam, que e-mails não são, é um problema clássico de aprendizado de máquina que pode ser abordado, e diversos modelos foram treinados, diversos modelos foram estudados e investigados nesse sentido. Tem vários modelos sendo aplicados como filtros, caixas de e-mail em webmails para filtrar spam. Então, eles utilizam palavras-chave, são modelos normalmente probabilísticos que vão identificar, né, é uma atividade classificatória, a gente vai estudar isso nos próximos vídeos, mas ele vai classificar ali entre e-mails que são potencialmente spam e os que não são. Além dos filtros de spam, os sistemas de recomendação que são popularmente utilizados em e-commerce, né, em lojas online, são normalmente modelos associativos, então esse também é um modelo comercial de muito sucesso. E a detecção de fraude, sobretudo nas transações financeiras, que também utilizam modelos de aprendizado de máquina e desde muito cedo começaram a ser utilizados e foi um grande sucesso. Então esses modelos acabaram impulsionando a popularidade de algoritmos de aprendizado de máquina e trazendo mais à tona essa área que é muito importante. Então, falando sobre a série que a gente vai acompanhar a partir desse vídeo, eu quero trazer essa série aliando teoria e prática. E para isso, eu quero trazer, associado a essa série de fundamentos de aprendizado de máquina, um conhecimento também prático de Scikit-Learning. Scikit-Learning é uma das principais bibliotecas utilizadas, se não a mais importante utilizada para aprendizado de máquina e tratamento de dados. Então, a gente vai aliar o conhecimento teórico dos fundamentos do aprendizado de máquina e vai juntar também o conhecimento prático utilizando a biblioteca em Python Scikit-Learn. É importante a gente entender que conhecimento de aprendizado de máquina envolve outras disciplinas. A matemática básica, em especial a álgebra linear, a estatística básica e a programação, em
em especial a programação em Python, já que é a linguagem que a gente vai utilizar na parte prática. Todos esses conhecimentos recomendados para você acompanhar a série de Fundamentos de Aprendizado de Máquina estão disponíveis gratuitamente no canal. Então é só você se inscrever para facilitar você acompanhar todos esses vídeos e assistir todos os vídeos das séries para que facilite o seu aprendizado, para que facilite o seu entendimento dos conceitos que vão ser tratados aqui. Por esse vídeo é isso. Acompanhe essa série, mais essa série gratuita, né? A única coisa que eu peço é para você curtir, compartilhar, se você gostar, é claro, e nos vemos no próximo vídeo.